Bom, João, mais informação. Antes, só respondendo Joanes Novak. Por que tantos médicos entre as vítimas do acidente da última sexta-feira? Muitos estavam indo, Joanes, para um congresso médico, né? Por isso que a aeronave tinha, né, dentre os passageiros, tantos médicos. Viu, Joanes? Esse é o motivo. Vai lá, João, informação. Bom, essa informação é da Revista Oeste, que diz que em maio o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ofereceu carona em aviões da Força Aérea Brasileira ao diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A informação é da coluna Painel da Folha de São Paulo e faz questionamentos sobre a independência do Banco Central e a imparcialidade no processo de desoneração da folha de pagamento. Galípolo já foi o segundo sob o comando de Haddad e é o principal candidato do presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto na presidência do BC. Zanin, por sua vez, é o relator de uma ação no STF que analisa a constitucionalidade da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos e prefeituras com até 156 mil habitantes. O voo que transportou Galípolo partiu de Brasília em 28 de maio, 2 dias antes do feriado de Corpus Christi, com destino a São Paulo. Entre os 7 passageiros estavam Haddad, o secretário do Tesouro Rogério Seron e assessores. De acordo com a Folha, semanas antes, em 8 de maio, Galípolo participou de uma reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decidiu por um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, apesar da votação dividida. Investidores têm demonstrado preocupação com a possível falta de independência de Galípolo caso ele assuma o comando do Banco Central. Isso devido à pressão constante do presidente Lula e seus aliados para a redução da taxa de juros. Já Cristiano Zanin foi um dos 11 passageiros em um voo que Haddad solicitou e que partiu de São Paulo para Brasília em 20 de maio. 3 dias antes, Zanin havia suspendido por 60 dias uma decisão que derrubava a desoneração da folha de pagamentos. Além de Zanin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard App, e outros integrantes dos Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento e Saúde estavam a bordo. Olavo, Walter, é uma notícia que para mim não tem nada de novo, mesmo porque o Galípolo, ele é petista. Ele pode até estar com uma camisa por baixo, mas deu uma de Superman, rasgou, vai ter estrela do PT. Isso aí não é novidade para absolutamente ninguém. Nem ele mesmo esconde. Fez o EL, né? Por um outro lado, Zanin, se em algum momento ele quisesse esconder alguma coisa, no seu caminho à cadeira do Supremo, ele não poderia ter sido advogado do Lula. Então, para mim, Gilmar Mendes chorado, né, ali naquele momento, né, daquela cena patética que a gente assistiu, Gilmar Mendes chorando, né, diante das ações de Zanin e tal. Então, Olavo, nada de novo no front, hein? Para mim, Galípolo é petista, Zanin amigo do Lula, numa viagenzinha com Fernando Haddad, o que mudou no Brasil? No Brasil não muda nada, né? No Brasil talvez nós tenhamos acostumado com esse cenário, né? Mas se vivêssemos num país sério como é esse que nós desejamos, o ministro do Supremo manteria a isenção, né? Aliás, jamais um presidente nomearia seu próprio advogado como ministro do STF, né? Calígula, quando viu o Senado romano desacreditado, nomeou Incitatus, seu cavalo, como senador, né? Assim, interprete como você quiser, amigo ouvinte. E quanto a Galípolo, olha, perdoa a expressão, mas aqui no interior nós usamos assim, no interior de São Paulo, Galípolo é só mais um pau mandado de Lula na economia. Vamos ver o que vai fazer com a gente nesse caso, né? Que aí destrói, né? Walter, nada de novo no front, hein? Galípolo rasgou, abriu a camisa a lá Superman, é PT até debaixo d'água. Zanin, advogado do Lula, conversar com Haddad, né? Aliás, eu queria saber do que Haddad conversa. Mas acho que nada de novo no front, hein, Walter? Já que o Olavo falou aí de Calígula,
Eu vou lembrar da história da mulher de César, né, Pompeia, porque ela dá uma festa, que era só para mulheres, e lá pelas tantas entra um jovem nessa festa, disfarçado, e César descobre, Júlio César, esse negócio, se prova que não aconteceu nada, que o jovem não fez nada, mas César cunha essa frase que passa para a história: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Nós temos o princípio republicano da autonomia e da independência dos poderes. Não basta estar na lei, no texto da lei, tem que ser de verdade, né? Não recomenda, não há uma boa recomendação para que esse tipo de coisa aconteça, né? Dentro do mesmo avião, ali comendo os seus snacks, dando boas gargalhadas, falando a respeito de, sei lá, de amenidades, os temas mais importantes da República também certamente são tratados. Se fere a autonomia e a independência do Banco Central, o que, em última análise, quando houver a remoção do Roberto Campos Neto, para mim é o início do fim do Plano Real, uma das maiores conquistas de estabilização da moeda do Brasil. Nós já temos todos esses indicadores aí de déficit público, de piora das contas públicas e tudo mais, e aí se coloca o futuro presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, que quer dar de ombros para a questão da responsabilidade fiscal, e um ministro da Suprema Corte, que é nomeado por esse governo, aliás, apenas mais um, né? Só remete à questão do impedimento e da suspeição dos outros ministros, inclusive do caso mais célebre, que foi a reabilitação do atual presidente. Então, para mim, está tudo errado. E, de novo, mesmo que não tivessem tratado nada, só o fato de estarem ali fazendo isso, não recomenda. Ao mesmo tempo que tivemos Gilmar Palusa, tivemos aquele evento em Londres. Tudo isso acontece num Brasil que tem aceitado, né, diretor-geral da Polícia Federal participando de evento, diretor da PRF participando de evento, diretor disso, diretor daquilo, junto com ministros do Supremo, patrocinados por empresas privadas. Tá tudo errado nesse sentido, né? E a gente não tem no Brasil quem conteste. É aí que eu entro, na vergonha que sinto hoje do povo venezuelano. Eu tenho vergonha do povo da Venezuela hoje. O que eles estão fazendo pelo seu país, em algum momento a gente decidiu não fazer. Por que estou dizendo? Porque é possível. É o ilegal, é o legal e o moral, é o que disse agora o Walter, não basta ser, precisa parecer, enfim. Mas esse é o Brasil, onde nós temos os poderosos patrocinados por empresas que têm seus processos dentro das casas e está tudo certo, né? Ninguém ergueu a voz, ninguém foi para a rua protestar, a não ser brasileiros como o Alexandre Kuhn, que esteve em Londres protestando e viu, né, ali a nítida perseguição de agentes, né, da polícia brasileira, fotografando, pedindo documentação, enfim. Então, de verdade, isso já vem acontecendo há tempo, senhor Lavo. E nós vamos sentir nas nossas costas, no nosso lombo, o resultado disso. Quando o governo Lula tiver o domínio sobre o Banco Central, toda a política econômica brasileira estará sob seu mando. O princípio da autonomia do Banco Central não é no Brasil, é mundial. O Banco Central precisa ser autônomo para manter um controle econômico sobre o país. O que nós vemos hoje, esse remanescente, talvez esse restinho de independência do Banco Central, vai nos deixar uma saudade fantástica. Porque quando o Lula tiver domínio sobre todo o contexto econômico do país, como já tem de Haddad, taxando tudo que pode, levando a população à pobreza, é isso. Aumento tributário leva a população à pobreza. E só lembrando, democracias sofrem, democracias acabam ou perecem iniciando com um quadro econômico desfavorável e pressão sobre a população. Talvez aí nós nos mexamos. Walter, me conta, e o teu Instagram, como é que tá lá? Tá o Endireita, como é que tá? Me conta esse teu projeto e a quantas anda, Waltão? Eu acho que está mais ou menos parecido com essa guerra das... como o Serrão falou ali, né, das métricas, como é que se chama isso?
O algoritmo. Algoritmo. Eles acham que eu não me trancando um pouco o meu alcance. Chegamos a 69.300 seguidores e aí parece que deu uma trancada. Aliás, esse ano todo foi assim. Cheguei em 61, 62 mil, travou, depois subiu até 68, 69, travou de novo. A gente está lutando. Eu vou rapidamente, Pitoli, com a licença tua aqui, essa tal de Garmin, né? Global Responsible Media Association, que o Elon Musk, semana passada, entrou com uma ação contra isso nos Estados Unidos, e a importância da justiça não estar instrumentalizada. Porque se fosse aqui no Brasil, um juiz nem ia receber um negócio desse. E, de novo, aquilo que a gente falou no início, não é nem mais só o STF, todo o sistema está assim. O Elon Musk entrou com uma ação acusando mais de 40 empresas de terem se associado a um grupo, que é esse Global Responsible Media Association, seria a tradução assim, Grupo Global de Mídia Responsável, que definia o que era, vejam a semelhança do discurso, o que era discurso de ódio e o que era desinformação e fake news. E a partir daí dizia onde é que podia colocar recurso e onde é que não podia. Uma ação de R$1 trilhão. E começou a boicotar a hoje Rede X. O Elon Musk descobriu isso, um deputado republicano de Ohio, nos Estados Unidos, propôs lá uma espécie de uma CPI, não é bem uma CPI, mas dentro de uma comissão, e determinou a essas empresas, mais de 40, que não podem deletar os documentos relativos a essa investigação, porque lá isso é crime, e crime muito sério. E eles agora começaram a investigar. O resultado prático disso na semana passada é que se dissolveu essa tal de Garmin, né, que tinha, por sua vez, uma articulação com ONGs, tipo essa Sleeping Giants aqui no Brasil, e outras entidades financiadas por Open Society e outras coisas mais. Depois as pessoas acham que teoria da conspiração é uma coisa que não existe. Então essas grandes empresas, como Meta e outras tantas, tem essa mão invisível, assim, por trás desse negócio, manipulando essas coisas. E a gente está aqui, nessa luta, nessa resistência. Eu, entre outras coisas, sou um caçado político também. Eu estou com os meus direitos políticos suspensos, porque eu fiz uma crítica ao identitarismo. Quando o Nicolas falou ali uma série de outros nomes, eu quero me somar a isso, porque, infelizmente, eu estou nesse processo. Eu disse que a bancada que se auto-intitula, vejam bem, bancada negra, havia sido eleito aqui vários vereadores se apresentando nessa condição no Rio Grande do Sul. Portanto, se eu disser que eles se auto-intitulam, é eles que estão se auto-intitulando, não sou eu que estou dando. E mesmo se dissesse que eles compõem a bancada negra, não haveria. A minha avó era negra. Se eu disser que a minha avó era negra, não tem preconceito nenhum nisso. Diz que tinha pouca tradição, que era um fato, e que eu considerava que alguns não tinham qualificação. Pois bem, transformaram essa minha fala em racismo, e a partir daí não tem garantia constitucional, não tem nada, tem a perseguição que nós estamos vendo contra nós. Não é o que se diz, mas quem diz. Então, caçaram os meus direitos políticos. Eu encontrei um refúgio, que foi nas minhas redes sociais, para conseguir expor o nosso pensamento. Isso veio num crescendo, e agora, com muita honra, esse espaço aqui contigo, a gente vai transformar o Endireitando, que faz essa crítica, fala de história, de direito e de política, num canal também, e vamos continuar somando esforços com tantos outros que estão por aí, para ver se um dia a gente se liberta desse jugo. Por hora, é o meu nome, né, ali, Walter, com V simples, Nagelstein, é um nome difícil, é o meu avô, que veio fugido lá do nazismo, é prego de pedra, né, essa é a tradução do nome, do alemão. Pode até quebrar, mas não dobra. E eu acho que é isso que nós não temos que nos dobrar o que está acontecendo aí, com a fé e com a esperança de que cedo ou tarde esse mal vai passar.